Olá, pessoal, tudo bem? De novo aqui no Café com Bolo. Estamos aqui recebendo o nosso querido e histórico Ramiro Neves. Ramiro Meves, político muito respeitado, um grande articulador, foi vereador, deputado, vice-prefeito, Subprefeito. subprefeito, né? Do meu lado aqui com o Fauzi Amino Laura, um amigo e estrategista, comerciante, um homem que eu respeito bastante. Trouxemos aqui o nosso querido Ramiro para falar um pouquinho. Hoje está como presidente de Solidariedade. E nesse bloco que nós começamos agora, presidente, nós esperamos conversar com todos os presidentes dos partidos, ou pelo menos Sim, aqueles que aceitarem, sim. para explicar um pouquinho sobre a história do seu partido e também qual que é a visão desse partido para a cidade, para a região do Grande ABC. Certo. E eu acho que ninguém melhor do que o senhor para falar. Nós tivemos a honra de receber o doutor William Dib, que Deus dê saúde para ele, passou por uma Meu situação. amigo, doutor Um Dib é grande meu amigo. homem. Ele foi um dos grandes professores, né? Sim. O senhor também, né? Você sempre teve um homem, foi um homem que sempre trabalhou aí de uma forma em bastidores também, né? Um grande articulador na política em São Bernardo. Eu não sei se estende para o ABC também. Por exemplo, alguma cidade, sim. Não para todo o ABC, mas Diadema em especial. É bem próximo. Próximo um pouco de São Caetano. Então a gente faz alguma coisa, né? Até São Paulo, porque eu fui subprefeito lá, então a gente continua com raiz lá, com laços lá, com algumas lideranças que a gente tem contato e participa de vez em quando de alguns eventos, porque a gente, na política, você tem que estar presente sempre, porque senão você acaba ficando no esquecimento. Então a gente procura estar presente sempre, e é isso que eu faço. Muito bom. O senhor foi subprefeito em Campo Limpo. Campo Limpo, São Paulo. Tem quantidade a população de São Bernardo do Campo. Maior que São Bernardo. Maior Na que São época Bernardo. estava uma com cidade. 800 mil, hoje tem 1 milhão. Nós chegamos na subprefeitura lá, a subprefeitura estava em 28º lugar no ranking. Nós saímos de lá em 2º lugar, pelo trabalho que nós fizemos. É lógico que esse trabalho é feito com um grupo de pessoas, né? Sim. Que nós levamos lá, montamos toda a nossa equipe de secretariado. Lá nós tínhamos o nosso hospital, a nossa usina de asfalto, a nossa Secretaria de Educação. Enfim, lá é uma prefeitura muito maior do que muitas outras cidades. Interessante. Lógico que São Bernardo tem uma renda fantástica, mas Campo Limpo não fica muito atrás. Interessante. Campo Limpo é tão forte quanto uma cidade mesmo, Sim, né? é uma cidade, né? E se tem uma subprefeitura desse jeito, é praticamente independente, né? Vamos dizer. É. Eu queria saudar o senhor Ramiro. É um prazer estar aqui com o senhor, te dar boas-vindas. É sempre muito importante falar com pessoas, com figuras públicas como o senhor, que tem o conhecimento, que é conhecedor da causa. A gente fica muito feliz em recebê-lo aqui. Como o Ali falou, faz parte do novo bloco que está nascendo agora para entrevistar todos os presidentes do partido e também saudar o nosso Marcelo Lazuri, que não pôde estar presente conosco hoje, mas que também faz muita falta. E dizer que eu tenho o senhor como uma figura histórica em São Bernardo mesmo, Obrigado. porque todo mundo conhece o senhor e o senhor é conhecedor profundo da política de São Bernardo, né? Isso é notório, a gente vê que o senhor transita por todos os bastidores, que o senhor já foi candidato a vice-prefeito também. Já. Então, como é que é, o que me impressiona é, passei esses dias mais uma vez em frente ao seu comitê Certo. e vejo que o senhor está ativo. Não é campanha, não é época de campanha, não é ano de campanha e o senhor está aberto, o senhor está com o comitê aberto, funcionando, onde todo mundo devolve o que alocou ou o que emprestou, o senhor continua lá. Com certeza. Nós estamos há 40 anos na vida pública. O nosso escritório lá naquele local está há 40 anos. Passamos por várias eleições, ocupamos vários cargos e mandatos e nunca abandonamos aqueles que sempre estiveram ao nosso lado. Então, acaba a eleição, a gente não fecha a porta, a gente continua com a porta aberta, continua atendendo a população, continua fazendo aquilo que aqueles que têm mandato deveriam fazer e não faz. Mas nós estamos sempre presentes no dia a dia da comunidade, do menos favorecido, da população, enfim, sempre presente na nossa cidade. Interessante que o senhor... Eu lembro
o senhor como imagino o senhor como um grande articulador político aqui em São Bernardo do Campo. Eu vejo que o senhor teve, historicamente, não só participando da política de São Bernardo diretamente e trabalhando indiretamente. É um homem que transita e participou da... como é que o senhor vê essas eleições em São Bernardo do Campo? Lógico que teve algumas pesquisas, as pesquisas refletem talvez o momento, não a eleição ainda. Eu queria que o senhor desse um panorama sobre essa questão da pesquisa e também como o senhor acha que São Bernardo vai se pôr. Eu vejo que historicamente São Bernardo tem uma dificuldade de acabar a eleição no primeiro turno. É uma cidade para segundo turno. Com certeza. Em São Bernardo nós teremos segundo turno. Eu estou na coordenação da campanha do pré-candidato Luiz Fernando e eu não tenho dúvida, nós iremos para o segundo turno. Hoje nós estamos numa posição até que confortável, começamos devagar, estamos fazendo a lição de casa, estamos fazendo todo o planejamento para na hora certa pôr isso em prática. Eu tenho certeza que nós vamos para o segundo turno e, para a surpresa de muita gente, na minha opinião, na minha avaliação, nós vamos no segundo turno com Marcelo Lima. E digo por quê. Porque o Marcelo Lima foi vice do Orlando, foi deputado federal, também tem trabalho, e o Orlando terá a obrigação de apoiar o Marcelo. E o Orlando tem uma certa aprovação na cidade, todo mundo sabe. Sim. Eu acho que ele consegue transferir muito para o Marcelo. Então, a disputa no segundo turno vai ser Luiz Fernando e Marcelo Lima. Eu não tenho dúvida disso. Olha, eu estou impressionado. Muito convicto, né? Não, é porque quando vem de uma pessoa como o senhor, a gente precisa prestar muita atenção, né? Que o senhor conhece bem isso. Sabe o que me impressiona? É a sua convicção e o seu histórico político junto. E também quero dizer que, na época, eu não me lembro quando, não me recordo a data, mas o senhor foi eleito quando os votos válidos eram menores do que hoje, com uma votação expressiva. Não sei nem... Sim. Não sei se o senhor se recorda dessa Sim, data. lembro. Mas o senhor foi muito bem votado como vereador. Nós participamos de uma eleição onde, naquela época, a cidade tinha 220 mil eleitores. E eu fui o vereador mais votado do grande ABCD-MR. E nós tivemos praticamente 9 mil votos, mas naquela eleição... 9 votos daquela 9 época? mil, Sim, naquela 220 época. mil eleitor. Hoje 220 mil. Hoje tem praticamente 600 mil, 3 vezes mais. O vereador mais votado foi Danilo, com 9 mil. 9 mil. Ele foi mais votado em toda a região. Né? Então, E sem hoje, mídia, né? E hoje com 600 mil eleitor. Mas veja bem, vou te contar uma outra história que vocês, eu tenho certeza que não conhecem. Naquela eleição, lá era o seguinte, era obrigatoriamente, você tinha que votar para o prefeito e para o vereador do mesmo partido. E eu estava no partido PMDB, na época era PMDB, o candidato a prefeito era o Tito Costa, e o adversário que ganhou a eleição, que ganhou a prefeitura, era o Maurício Soares. Eu estava do outro lado. Então eu tive com o Maurício 2.414 votos que não foram considerados. Então, se tivesse sido considerados, nós teríamos praticamente 12 mil votos. Hoje, se fosse comparar percentualmente, hoje eu teria no mínimo 30 mil votos para vereador. Quer dizer, foi uma votação fantástica. Expressiva. A população reconheceu o nosso trabalho, mas também nós tínhamos, na época, um consultório médico, consultório odontológico, consultório psicológico, consultório dentário, que naquela época não tinha UBS, não tinha UPA, não tinha nada. E nós fazíamos esse trabalho social já. E hoje a gente ainda continua fazendo. Por quê? Porque a saúde da nossa cidade está lamentavelmente muito ruim, muito ruim. Nós não temos pediatra, nós não temos ortopedista, nós temos várias dificuldades com a saúde de São Bernardo. Então a gente está aí para ajudar, para colaborar e com certeza com a mudança que vai ter nas eleições desse ano, o ano que vem a gente começa a transformar a cidade e começa
a realmente melhorar a saúde de São Bernardo do Campo com o nosso pré-candidato Luiz Fernando. O senhor acha que... O senhor entende esse segundo turno, Marcelo Lima e Luiz Fernando? Alex Manente está em primeiro lugar, 30%. Então, veja bem, todo mundo, eu tenho certeza que os outros que por aqui passaram, Sim. lembraram do nome do Alex. Mas eu faço a seguinte comparação, que é o seguinte, o Orlando tem uma aprovação alta. 70%. Então, eu não vou entrar nesse detalhe, porque o número exato eu não tenho, mas Sim, é alta. É alta. Ele, se realmente ele cumprir o acordo que eles fizeram, ele terá que apoiar o Marcelo Lima. E se uma pessoa que é prefeito tem 70%, obrigatoriamente ele vai transferir 30%. No mínimo 30%. Nós também vamos chegar nos 30%. Então, nós vamos estar lá. Disse que vai ter um outro candidato, não sei se vai ter ou não, o Rafael Demar, que está falando, está pensando, não sei se vai, mas disse que vai. Então, o Marcelo será o nosso adversário, porque o Alex hoje, pesquisa de hoje é uma situação, amanhã é outra. A tendência do Alex, que está lá em cima, é diminuir. A tendência de quem tem embaixo é crescer, e nós vamos crescer. E o Marcelo vai crescer porque a hora que o Orlando declarar publicamente o apoio ao Marcelo, o Marcelo cresce. E nós vamos crescer no nosso trabalho. O PT, historicamente, ele tem 30% na cidade, mas nós temos um apoio muito grande da classe menos favorecida. Nós temos apoio dos sindicatos. Nós estamos fazendo um trabalho gigantesco em toda a nossa periferia e também no centro da cidade. Por quê? Eu não vejo a cidade cuidada. Eu vejo a cidade empobrecida. O que a gente percebe em São Bernardo do Campo é que o prefeito Orlando, o que ele fez? Ele, através da Sabesp, com algumas emendas de deputado, ele está asfaltando a cidade, ele tira aquela casca que tem do asfalto, aí ele faz aquela casquinha de ovo, aquilo é uma casquinha de ovo, um ano e meio, não tem mais asfalto. Aí pinta as faixas brancas, embeleza, fica bonito, mas isso é temporário. E praticamente não é ele que está fazendo isso. Quem está fazendo é a Sabesp. O que entra aí é algumas emendas parlamentares. Eu sei que entra. Não é lógico que o governo tem participação municipal? Tem. Mas eu gostaria de saber, mudando um pouquinho de assunto, onde é que estão os recursos da nossa cidade. Esses empréstimos que o governo Orlando Morando fez. O governo Luiz Marinho, quando saiu da prefeitura, que o governo dizia que o Marinho acabou com a cidade, devia isso e aquilo, nós saímos devendo 1,2 bilhão. Hoje, a cidade já deve 3,600, 3,700, antes de terminar o mandato. Ele vai terminar o mandato devendo mais do que 4 bi. E o que aconteceu com a cidade? Ele reformulou algumas praças? Sim, mas não foi dinheiro público, foi tudo dinheiro da empresa privada que investiu, ajudou o governo a reformar essas praças, requalificar elas e dar para a população usar. E, infelizmente, também eu quero citar que uma das praças mais antigas de São Bernardo, que antigamente chamava-se Praça dos Noivos, porque os noivos casavam-se na igreja São João Batista e automaticamente ia lá para a praça, que é a Praça dos Japoneses, ali no Rua de Ramos, para tirar foto, ficar lá em frente à cascata. Tinha lá a cascata de água, o aquário, as carpas, aquelas árvores lindas, maravilhosas, que sempre foi cuidada daquela praça com todo carinho. Hoje, aquela praça está abandonada. O Diário já fez 2, 3 matérias sobre aquela praça e ela continua abandonada, infelizmente. Uma praça no centro do Rua de Ramos, que é a mais antiga, abandonada. Então, eu não vejo assim qualificação e não vejo por que tem toda essa aprovação. Talvez a população desconheça o que acontece mesmo na nossa cidade. O que aconteceu? Vendeu todos os bens patrimoniais. Os nossos próprios municipais foram vendidos.
Recentemente, ultimamente, a SU, que era um lugar histórico, lá onde teve a cesta de Natal Amaral, onde foi a Secretaria de Serviços Urbanos, vendeu para uma consultora. Para que isso? Acabar com os próprios municipais da cidade. Agora aprovou, a Câmara também aprovou, vai vender lá onde é o almoxerifado. Vai acabar com tudo. O próximo prefeito que vier para fazer a gestão da cidade vai ter muita dificuldade. Então o povo de São Bernardo precisa entender o seguinte: São Bernardo terá sorte, sucesso, sendo administrada por um empresário, um gestor, uma pessoa que realmente entende do trabalho, porque ele tem o acesso direto com o presidente Lula para abrir as portas de Brasília e trazer recursos para a nossa cidade, para a gente poder fazer alguma coisa. Caso contrário, São Bernardo não vai ter dinheiro para fazer nada. São Bernardo tem dívida a pagar. É isso que ela tem. Presidente, eu entendo, eu sou partidário, tá? Sim. Nossa função aqui é pegar a informação, que o senhor tem muita informação, e transformar isso para o nosso público poder assistir e poder conhecer um pouco mais de cada setor. Mas tem uma dúvida aqui, por exemplo, restaurante ruim não faz comida ruim por muito tempo. Com certeza. Então, o senhor está lá em frente ao cemitério da Paulicéia há 40 anos. Sim. Isso é um sinal super positivo. Não dá para negar, contra fatos não tem argumento. Com certeza. E, ao mesmo tempo, a aprovação do prefeito atual, de 70% ou 65%, que seja, é uma aprovação, eu estou falando em números históricos, Claro. nunca vista. De verdade, eu nunca vi uma aprovação assim. Então, da mesma maneira que nós temos um restaurante ruim, que não comida muito ruim há muito tempo, também deve ter algum ponto positivo. Claro que tem negatividade, não tenho dúvida nenhuma. Foi até indagado por que essa venda de patrimônio próprio, e a resposta é, olha, a Secretaria de Finanças hoje está tudo num armário pequeno, porque hoje é tudo digital. A obras também, enfim, ele tem uma resposta contundente, que, né, se isso é ou não é, sem juízo de valor. Não, a gente está aqui só para levar a informação, entendeu? Claro. Não é? E é um questionamento que você faz, Fauzi, que é até bom e oportuno. A população, ela está vendo a cidade assim, vamos supor, embelezada, vai. Ele deu uma visibilidade para a cidade, ele pintou algumas vias públicas, fez algumas caminhadas aí junto com o povo, fazendo a propaganda dele. Ele é um bom marqueteiro, né? A gente tem que reconhecer isso. Mas a população desconhece a situação da cidade. Por exemplo, hoje está sendo asfaltado algumas ruas da nossa cidade, mas a prefeitura precisa fazer sarjeta em alguns locais onde está sendo asfaltada, e a prefeitura não tem o concreto para fazer a sarjeta. Nem o concreto e nem o contrato para comprar o concreto. Hoje, nesta data. Eu estou te falando isso afirmando com conhecimento de causa, e levo as pessoas que quiserem ir comigo para ver o que está acontecendo em alguns lugares. Tem coisas boas? Claro que tem. Todo mundo tem o lado bom e o lado que existe a falha. E por que não tem o... Eu acho que é a má gestão, né? Como eu perguntaria, por que não tem remédio? Por que não tem o médico? Por que não tem o atendimento humanizado? Porque o mais importante, Saif, é você ir, por exemplo, você está com um problema, a sua esposa, não é o seu caso, mas você vê a dona de casa, a mulher lá que vai chegar lá de manhã cedo, às vezes, com a criança com febre, ela desesperada, ela quer um pediatra lá na UBS. E não tem, eu te afirmo, não tem pediatra lá na UBS da Paulicéia. Não tem na UPA da Paulicéia. Precisa recorrer ao Rude Ramos. O que eu faço? Ou eu mando levar, ou eu chamo o Uber e mando levar a mãe lá no Rude Ramos para ser atendida. Porque ela ficou a noite inteira desesperada, chorando junto com a criança, para esperar o dia amanhecer, para ela tentar socorrer o seu filho. Ela não tem condição nenhuma porque não tem convênio. Ela não tem condição de levar num médico particular.
ela tem que recorrer ao quê? Ao atendimento público. E, infelizmente, nesta área, a área de saúde está falida em São Bernardo. Posso te fazer uma pergunta na área da saúde para ele? Pode fazer o que Tocou você um quiser. assunto interessante. Nós temos algumas obrigatoriedades como empresário e da indústria, e nós temos da construção civil, e você tem a obrigatoriedade do convênio, do plano médico. Sim. E eu acabo subsidiando tudo para os meus funcionários, porque é uma turma muito antiga, enfim, enquanto eu tiver condições, assim farei. E eu vejo que, por exemplo, uma pessoa acima de 660 anos custa para a empresa R$ 535 mensais, Certo. ok? E pouco usa, quando usa deve dar um índice de sinistralidade muito pequeno, tal. Qual é o grande segredo que uma indústria, que uma entidade particular, como Notre Dame, por exemplo, consegue dar saúde para uma pessoa de 60 anos por 500 e poucos reais por mês, ou 600 reais que seja, e isso custa muito mais em qualquer estado, em qualquer município? Qual é o... Veja bem, eu diria o seguinte, alguns convênios, pelo volume, nós temos, vamos supor, em São Bernardo, vamos colocar um número aí, 100 mil, um exemplo, 100 mil pessoas acima de 60 anos que usam o sistema desse convênio, e desses 100 mil paga os 535 mensal. Só que quem usa não é 100 mil, às vezes é 1.000, é 500, é 2.000. Então o volume arrecadado tem condição de se prestar o serviço e sobra ainda alguma coisa, porque é uma empresa privada, ela visa lucro. E é dessa forma que ela sobrevive. E a prefeitura, ela também teria que fazer isso, porque ela recebe dinheiro do Estado, do governo federal, do próprio município, tem que ter uma verba destinada para isso. Isso quer dizer o seguinte, tem que ter gestão. Gestão. O governo que aí está, quando no começo da sua eleição, isso há 7 anos atrás, eu acho que vocês também viram, que foi colocado na nossa cidade dezenas e dezenas de outdoor, dizendo o seguinte, nosso governo vai economizar R$1 milhão por dia. Nós não vamos fazer o que o outro governo fez. E o que ele fez? Não fez nada disso, porque se tivesse feito, nós teríamos em caixa 2,5 bilhões. Estou dando um número aí, eu não tenho matematicamente, mas é mais ou menos isso, teria em caixa. E hoje nós não temos caixa nenhum. A São Bernardo, eu diria que é a quarta ou a quinta cidade que mais deve no Brasil. Tirando as capitais, essa informação é fresca. Tirando as capitais, é a primeira cidade. É a primeira cidade. Você tira as capitais, São Bernardo é a que mais deve no Brasil. Agora, tudo que, por exemplo, o próximo governo, se quiser fazer um empréstimo, ele não vai ter condição de fazer. Por quê? Ele está endividado a tal ponto que tem um limite para você se endividar. Comprometer a renda. São Bernardo já está comprometido. Isso que eu ia perguntar para o senhor, qual que é a capacidade de São Bernardo de endividamento? Hoje não tem mais. Ela já está... Já estamos no limite? Já estamos no limite. E outra coisa, para você fazer um empréstimo, para você pegar algum dinheiro, você precisa de dar alguma coisa em garantia. Isso é normal. E você dá o quê? Dá um próprio municipal, por exemplo. E vai dar, o São Bernardo vai dar o quê? Aonde que São Bernardo tem terreno para dar em garantia? Não tem mais nada, vendeu tudo. Vendeu tudo. E o que não vendeu, a Câmara recentemente aprovou lá mais 23 imóveis para ser vendido. E vai ser vendido esse ano, você vai ver. Quando chegar ao final do ano, a nossa cidade vai estar numa situação lamentável. Por isso que eu estou trabalhando, estou fazendo de tudo para que nós teremos condições de vencer essas eleições, porque com certeza, com o nosso pré-candidato Luiz Fernando, nós teremos a oportunidade de usar o governo federal para ajudar a nossa cidade a melhorar um pouco, tirar a gente desse fundo do poço que nós estamos. E nós vamos sair do fundo do poço, se Deus quiser. E eu garanto e tenho certeza disso.
Luiz Fernando é um empresário bem-sucedido, tem boa cabeça, é um bom gestor, sabe fazer a coisa, entendeu? Ele não é um comerciante, por exemplo, mas é um empresário, é um gestor. Sobre a questão do consórcio, São Bernardo decide sair do consórcio. E tivemos aqui com a gente todos os pré-candidatos, inclusive o Luiz Fernando. E também tivemos o Danilo Lima, que é o presidente da Câmara. Bom, em geral, o que foi dito é o seguinte, que o Luiz Fernando critica muito a saída de São Bernardo do consórcio. Então a gente acabou questionando pessoas que é mais ligada ao prefeito, como o Danilo Lima, para entender isso melhor. Então eles disseram o seguinte, que a saída de São Bernardo do consórcio foi que custava uma fortuna para São Bernardo, e São Bernardo não estava retirando ou não estava tendo frutos sobre essa parceria. Custava, acho que ele falou, acho que cuidava coisa de 1 milhão assim por mês para São Bernardo do Campo. O que o senhor acha disso? O Luiz Fernando fala, não, a pessoa São Bernardo tem que estar no consórcio, inclusive que grandes valores, emendas estão sendo direcionados via consórcio. Então, o que o senhor me fala sobre Eu diria o seguinte, o consórcio ele é fundamental, ele é importantíssimo, São Bernardo tem que voltar a participar do consórcio, por quê? As emendas que vêm até de nível de governo estadual, governo federal, vêm através do consórcio. O consórcio é uma máquina para fazer com que as coisas aconteçam, entendeu? E o prefeito Orlando Morando, hoje ele não participa do consórcio, talvez ele tenha os motivos dele. Mas lembrando aqui lá atrás, no passado, onde ele teve a oportunidade de ser o presidente do consórcio por mais de uma vez, o que ele fez? Quem alugou lá um espaço em Brasília para montar lá a sede do consórcio do Grande ABC? Foi o seu Orlando Morando. E a despesa lá, sim, era violenta, era alta. Foi lá que começou as coisas a acontecerem. E depois montou lá o escritório do consórcio para tentar viabilizar uma composição para a cidade de São Bernardo. E para o consórcio também, porque ele era o presidente. Mas era um interesse, diria, até que pessoal. Ele queria estar lá no centro nervoso do nosso país, que é Brasília. Ele alugou. Quem alugou para o consórcio foi ele. Então, se nós tivéssemos também um gestor no consórcio, que é um presidente que preside o consórcio, se ele for um bom administrador, um bom gestor, com o recurso que entra, ele faz uma boa administração, que também não foi feita no consórcio. Agora está se recuperando aos poucos e eu te garanto, Saif e Fauzi, nós vamos ganhar as eleições e São Bernardo estará de volta ao consórcio com certeza absoluta. Sobre o Alex Manente comenta aqui com a gente que ele acredita que o consórcio, sim, nós devemos voltar, e ele sugere que o presidente do consórcio não seja um prefeito, que seja um gestor. Um gestor. Para não ter prioridades entre uma cidade e outra. O que o senhor acha dessa ideia? Para não ter privilégio para essa ou para aquela cidade. Eu acho que é uma situação que precisa ser bem discutida, conversada. É difícil você dar uma opinião que sim ou que não, porque se eu fosse o candidato a prefeito, eu tenho a minha opinião e eu poderia opinar. Como eu não sou eu o candidato, eu vou deixar essa decisão para o Luiz decidir, porque ele será o nosso prefeito o ano que vem, se Deus quiser. Então, ele vai decidir na hora certa, mas com certeza ele vai tomar uma decisão correta e a decisão mais certa que São Bernardo precisa. O que o senhor acha, historicamente? Eu tenho visto que São Bernardo do Campo, região do Grande ABC, nós teremos uma campanha municipal muito diferente das que tivemos antigamente. Hoje nós temos titãs aí de apoiadores, por exemplo, cabos eleitorais. Sim. Então, nós estamos falando que de um lado nós temos o gigante, não adianta falar que não, o presidente Lula sai da cadeia e vira presidente, isso aí
É um gigante, né? História. Não é qualquer um que consegue Não, fazer. toda a movimentação de E a condenação, história, toda a história, a todo o história histórico, dele e tal, é ele incrível o que é aconteceu no país, é enorme, né? incrível, é. Ele é um grande player, é um grande apoiador. E por um lado, um nome que está aparecendo agora, que é o Tarcísio, o governador de São Paulo. Então, eu pergunto para o senhor, acredito que Lula viria em apoio ao Luiz Fernando? E também Tarcísio apoiará alguém fortemente aqui que ainda não sei quem é. Aparentemente é Alex, aparentemente uma hora para. Vai ser uma briga de titãs? Com certeza. Mas nós teremos o apoio integral do presidente Lula. O presidente Lula virá a São Bernardo, não uma vez, mais que uma, para, Para a campanha. para nos apoiar. Quando eu digo nos apoiar, porque eu faço parte do grupo, né? Então ele estará aqui em São Bernardo nos apoiando. Vamos fazer uma caminhada na Marechal, como em todas as eleições nós sempre fizemos. Vamos fazer uma caminhada na Marechal. E o nome do Lula é um nome fortíssimo, Sim. né? Porque nas eleições passadas, aqui em São Bernardo, o Lula ganhou as eleições do Bolsonaro. O Haddad ganhou as eleições do Tarcísio. E o Márcio França, como senador, também ganhou as eleições em São Bernardo. Então isso precisa prestar muita atenção. É sinal que nós temos voto para fazer as coisas acontecerem em São Bernardo. Hoje a política ainda está um pouco dispersa, a eleição ainda não pegou no breu, mas o que nós estamos preparando, a lição de casa que nós estamos fazendo, você tenha certeza que a partir de março, maio, a coisa vai começar a andar e a gente vai começar a superar todas as dificuldades políticas que possamos ter hoje, amanhã não teremos. Mas se. E o Lula, com certeza, ele vai vir aqui e ele vai decidir a eleição. A sua pergunta eu tinha... O senhor vê, é claro que São Bernardo ainda, infelizmente, é uma província e a gente acaba tendo uma política provinciana também. Sim, Infelizmente é isso. Tanto o senhor se referiu a Campo Limpo quando o senhor teve a gestão lá, já era bem maior que São maior Bernardo, que São Bernardo. né? Então você fica pensando quão provinciano é São Bernardo, muito embora seja maravilhosa e tal. O senhor acredita nessa polarização que existe a nível nacional por conta desses apoios? O senhor não é do PT, o senhor é do Solidariedade Sim, e, estrategicamente falando, o senhor está apoiando a candidatura do Luiz Fernando, que é petista. Fernando, sim. Mas, e o senhor não tem, é diferente de polarização. O senhor tem uma conscientização do seu voto e tal, tudo certo. O senhor enxerga isso, o ABC, polarizado? Eu enxergo principalmente São Bernardo. Hum. Vai ter uma polarização e eu acho que nós levaremos vantagem, porque o presidente Lula é um nome reconhecido sem dúvida nenhuma e os moradores aqui, o pessoal menos favorecido, o pessoal da periferia e o pessoal dos nossos bairros também aí estarão conosco e a gente vai superar algumas dificuldades que teve nas eleições passadas, nas duas últimas. Nós vamos superar isso e vamos conseguir chegar às urnas com uma votação expressiva e em condições de ganhar as eleições. O senhor que tem uma visão bem diferente e bem ampla de São Bernardo, até pelo tempo, nós fomos capital do automóvel, capital da gastronomia, capital do cinema, capital dos móveis, que é o que muito me interessa. Interessa muito. Eu ainda sou um sobrevivente na fabricação, quer dizer, eu ainda insisto e achando que, como o senhor disse, por exemplo, que tinha lá uma usina de concreto, eu acredito que eu produzindo e fabricando, eu acredito ainda que nós consigamos ainda ter uma marcação boa e um produto bom, né? Você sabe o que você está entregando. Essa questão de política para o comércio, para a indústria, nós passamos por gestão petistas e não petista. Tá tudo certo. De novo, Sim. a partidária aqui é meu comentário. E as coisas foram passando. Hoje eu lembro que as pessoas era glamuroso sair do Guarujá e almoçar frango com polenta. O senhor se recorda dessa época? Lógico. Era glamuroso. Quem subia do Guarujá, quem subia
vindo oriundo do Guarujá e parava para comer frango com polenta, era glamouroso, era simplesmente lotado. Sim, sim. O que aconteceu conosco? Eu estou falando, não é só das indústrias, eu falo do entorno, das adjacentes, do modo geral. Eu acho que a cidade ela ampliou muito e ela diversificou o comércio a nível alimentício, né? Os restaurantes, vários foram criados e aqueles mega restaurantes que nós tínhamos lá na Servidei Demarque, eu acho que eles se superaram, não é? Porque eu lembro do Demarque, principalmente, eu ia aos domingos lá, pegar uma fila para almoçar um frango com polenta. Você ficava lá 1 hora na fila e o Valtão lá dando um bolinho, servindo uma polentinha, É isso aí. você tomando um negocinho antes de almoçar, e você ficava lá. Aquilo era prazeroso. Você esperava Era o um domingo point. para fazer isso. Era um ponto de encontro. As famílias de São Bernardo, São Paulo, vinha, nossa, empresários, artistas, todo mundo queria passar aqui, pô. Quantos shows foram feitos ali naquele restaurante, São Judas, Florestal, São Francisco, e o Santo Antônio não tanto, né? Que era mais família, tal, Sim. era um pouquinho mais... Mais público, mais local. Mais localizado e mais o resto é uma judiação que aconteceu na nossa cidade, é uma pena. Eu acho que faltou, não sei se investimento publicitário, alguma coisa aconteceu e fez com que isso caísse no esquecimento e acabou. Ramiro, eu vou falar uma coisa para o senhor. Minha visão sobre a questão, eu vou usar como exemplo a questão do comércio. Na minha visão do que aconteceu nesse ponto em geral. Nós tivemos prefeitos de todas as linhas aqui. Maurício Soares, Dibe, Orlando Morando, esqueci de alguém, Luiz Marinho. Na questão do comércio, pouco vi um foco, um projeto direcionado a... Uma ação, né? Eu vejo assim, eu tenho usado o exemplo que nós tivemos a oportunidade de chamar todos os pré-candidatos. Então, por exemplo, se eu questionei no caso o Marcelo Lima, ele deu uma resposta muito interessante, que a prefeitura apoia o comércio indiretamente. Viabilizando. Por exemplo, a questão da mobilidade, sim, ele tem razão. Como é que vamos ter comércio se não ter uma mobilidade que chega até lá? Sim. Eu concordo com isso, sabe, amigo? É que precisa melhorar a mobilidade e tal. Mas eu não vejo, por exemplo, assim, um certo dia vem o subsecretário do comércio me procurar, na época do Luiz Marinho, querendo reativar a feira de móveis lá em São Bernardo do Campo. Sim. Lá no Pavilhão. No pavilhão. Liguei para ele. Minha família é do ramo dos móveis, eu não trabalhei mais numa área internacional. Então eu liguei para ele perguntar para ele o que ele acha. Eu achei que era uma boa. Ele falou, não, vamos pagar para um salão, para não sei o que, vamos incentivar a Jurubatuba. Sim. Foi a melhor coisa. Foi ele, uma questão estratégica, ele promoveu a Jurubatuba, passou a ter a feira de imóveis. Certo. E vendemos a imagem. Mas e tem até hoje, aí sai o Marinho, entra o Orlando não entende a necessidade naquele momento, acho que demora uns 2 anos para entender aí, para abraçar o projeto, e voltou e retomamos essa feira, demorou uns 2 anos, é isso? É que, na verdade, o que você... Posso... Não, eu ainda não terminei, mas só para a gente falar, né? Então, assim, entra prefeito, sai prefeito, nós vimos projetos, uma vez, na época, tinha um projeto de fazer... Um boulevard, fazer luzes lá, estacionamento 45 graus, ampliar. Você sabe o que acontece? Não sai. Nesse momento, o prefeito Orlando Morando está fazendo, ele tem uma rede social muito forte, e fez o guia do turismo, e está promovendo os restaurantes. O comércio em si, a gente nunca... Parece que a nossa vez da fila não aparece, sabe? O comércio, direto, parece que não chegamos, a nossa vez não vai chegar. Isso é uma coisa, para mim, muito séria. Você está falando como comerciante moveleiro, por exemplo. No modo geral, varejista. Uma Marechal Deodoro, Jurubatuba, lá temos vários pontos comerciais. Eu não vejo um projeto direcionado para o comércio, e o comércio é o que dá... Né? Até
o pequeno empreendedor, né? Pequeno Todo empreendedor, eu não vejo isso São Bernardo é diretamente. São Bernardo e adjacentes, né? Não é Não é Jurubatuba só São que é Bernardo. arterial, não é Marechal. Acho que é as adjacentes. Ainda existem pessoas que subsistem ali dentro, que está inserido no centro de São Bernardo. A observação do Ali é interessante. Eu entendo o que ele está falando, não como crítica, mas como uma pontuação. A ideia foi posta. Teve uma alavancada nas vendas e é um evento que cria uma visibilidade pro município, né? Claro que nós estamos falando de uma coisa específica que é os móveis, mas que não alimenta só a Jurubatuba. Vem imóveis de outro estado, vem imóveis de outra cidade, vem imóveis da região. Então, movimenta a região. E nós sabemos que o município e o de São Paulo, de qualquer um da grande São Paulo, vive do repasse do ICMS. A grande arrecadação é, muito embora você olhe esse tanto de prédio, você acha que seja IPTU, mas não é. Ainda é o repasse das grandes indústrias do repasse de ICMS. É esse olhar que nós estamos querendo entender, diferente de sermos uma drogaria, né? Nós temos que... Sim. A drogaria é uma necessidade. Os móveis é uma coisa que o mercado precisa estar muito bem assentado para a pessoa querer fazer uma renovação. Sim, sim. É esse tipo de política pública que nós ficamos nos indagando, quando é que será a nossa hora? Porque nós estamos vendendo o almoço para comprar a janta. De verdade, você fala assim, você tem uma linha sucessória, você quer que os seus filhos fiquem no seu ramo? Ah não, Ramiro, é muito sofrido. É muito sofrido que eu digo, se você não tiver aptidão, Sim. não faz sentido. Eu sei, o comércio não é fácil, mas eu acho que falta estímulo, falta uma parceria com o poder público. O poder público teria que se envolver mais, que não se envolve, não é? Então, a gente conhece as dificuldades, eu sei. Eu queria afirmar aqui para você e para todos que, embora eu tenha uma trajetória política já há muito tempo, estou na vida pública há 40 anos, mas eu não vivo da política. Sim. Eu tenho a minha empresa, hoje eu estou no ramo da construção civil, mas no passado eu tinha a empresa de transportes. Depois eu cheguei eu acho que o Saif sabe, eu fui sócio de uma loja ali na Jubatuba, embora como investidor, né? Eu Você lembro, sabe, eu lembro, né? Você é. também sabe. Bora, galera. E com o Salomão. É isso. Depois o Salomão também, falecido Também, Salomão. Salomão. Salomão, nós tivemos loja de celular até em Santos lá. Coitado. É uma pena. Naquela época aconteceu o que aconteceu, coitado. Era um irmão, né? Mas, felizmente, aconteceu o que aconteceu. Mas então eu tenho uma passagem por essas histórias aí que você está. Lógico que você está focando algo, mas você está também canalizando o geral, o comércio em geral da nossa cidade. Sim. Eu acho que nós temos que valorizar isso. Eu acho que é possível, sem dúvida, a gente abrir uma discussão, não é? E falar, nós vamos ter a Secretaria de Indústria e Comércio aqui em São Bernardo, que ela será bem ativa, a gente se envolver com ela, envolver o prefeito e fazer com que a coisa aconteça na nossa cidade. Eu acho que a Jurubatuba é um foco que tem que ser assim visto com bons olhos. E por quê? Aqui na Jurubatuba, vem gente do Brasil inteiro, inclusive de fora do Brasil, não é? Hoje eu não sei como é que está. Deixamos de ser, né? Não Nós posso somos mas ex-batateiro. no passado, a gente era a capital dos móveis, automóvel, então tudo está mudando. Olaria. Lá atrás, olaria. Então muita coisa aconteceu e está tudo no esquecimento. Nós tínhamos no móveis aqui, tínhamos mais 100 fábricas, hoje deve ter meia dúzia. Quantas fábricas tem? Você sabe que ainda tem um pouco, mas é muito reduzido. Mas eu lembro de uma fábrica específica chamada Litoral Móveis. Que móvel, que coisa caprichosa, que coisa maravilhosa, que coisa artesanal, que coisa bonita. E era isso que não poderia ter deixado morrer. Sim, não estou defendendo a minha marca. Eu não estou defendendo os móveis.
Nós estamos falando do comércio do modo geral. Sim, Daquela sim. pessoa que foi mandada, perdeu o emprego, foi despedida por qualquer circunstância, pegou a rescisão e ela se arrisca a empreender com aquela rescisão. Ali, é uma outra realidade. Não, mas É uma coisa. eu acho o seguinte, olha, toda cidade tem seu perfil, inclusive no comércio. Então você vê, tem cidades do interior que a gente vai lá, pega o carro, vamos pegar a mulher e as crianças e vamos lá, porque a cidade, sei lá, da cerâmica, tem nada lá, cara. Tem nada lá, só vende cerâmica. E a gente vai lá, anda 100 e tantos quilômetros, come uma comidinha lá da Dona Maria. Existe e vende. Itu, a gente inventou uma história, alguém, parece que o Manuel da Nóbrega inventou uma história Que lá tudo é grande. tudo é grande. E hoje meus filhos querem ir lá para Itu, porque quer ver o orelhão. Quer ver o orelhão, quer ver essas Você vê? coisas. Aí a gente pega assim e fala assim, é um projeto. Você tá é um projeto. entendendo? Aí nós temos, por exemplo, Riacho Grande, E nós, por exemplo, a parte do comércio, do turismo super importante. Né? A gente tem muito o que fazer e nós tem temos muita coisa para acontecer aqui. Eu vejo que há uma dificuldade de Aqui se tem um pôr. potencial a ser explorado. Mas aí é que está. O senhor está apoiando aqui o Luiz Fernando. O Luiz Fernando terá condição de fazer isso acontecer? Não tenha dúvida disso. Eu estou falando aqui, afirmando com vocês um compromisso. O Luiz Fernando vai ganhar as eleições, nós vamos ajudar a governar essa cidade e nós vamos estar com vocês discutindo vários pontos que eu estou vendo que aqui tem boas ideias, Sim, sim. tem intenções boas que servem para a nossa cidade, para a nossa população e para os nossos comerciantes. Vamos discutir isso e vamos pôr isso em prática. É um compromisso que eu estou assumindo aqui hoje. Mesmo não sendo o executivo, mas estarei junto com ele. Não, para mim é muito claro o seguinte. O Luiz Fernando, Marcelo Lima, ele é à frente de uma luta, ele não é a luta sozinho. Sim. Então, que nem minha visão específica do Bolsonaro é que ele era praticamente sozinho, ele era um governante sozinho, não é nem a favor e nem contra. Aqui não tá isso. Mas ele não tem aquela estrutura atrás. Então, o que tem que ficar bem claro para quem nos assiste, que nenhum desses candidatos é capaz de unir ou de administrar um país sem uma equipe atrás, sem uma turma. Impossível. Impossível, nós estamos sobre do campo, Campo ou qualquer cidade, tem países que não tem, né, a complexidade. As possibilidades de São Bernardo. Então, assim, e eu sei que os bastidores o senhor está lá e tudo. Sim. Então eu sei do tamanho da importância do senhor. Então aí eu pergunto, por que da minha preocupação também? Eu sei que o Luiz Fernando tem aquela condição, ele é irmão de ministro, ele está próximo lá do PT, o Luiz Marinho é ministro, toda a equipe dele, o Moisés esteve com a gente aqui do sindicato ontem. Mas aí a gente depara uma questão do Riacho Grande que é o problema é mobilidade. E para melhorar o Riacho Grande nós vamos precisar do Estado, a força do Estado. Tarcísio de Freitas, que é o antagônico ao grupo do PT. Certo. E como é que a gente faz? Será que isso será capaz realmente de acontecer? Como é que é governar assim? Como é que é governar essas coisas? Veja bem, na fase eleitoral, existem as disputas eleitorais, mas passado essa fase, aí vem a parte das execuções. E nós temos que apresentar os projetos que são importantes para o Riacho Grande, que eu conheço muito. Minha irmã foi de lá, o Dibi Baracate foi subprefeito lá. A subprefeitura foi uma homenagem do presidente, Sim, do prefeito Dibi. O prefeito Dibi, pela morte Baracate, do Dibi. pela morte dele. Eu tive lá, inclusive, quando foi dado o nome dele. Eu estive lá então, também. eu acho que nós temos condições de pensar no Riacho Grande como uma cidade turística, até, não cidade, mas um bairro, mas valorizar ele, dar condições para ele, dar estrutura, facilitar o meio de transporte, porque nos finais de semana, principalmente agora, na época do calor, a descida para Santos, você não consegue ir para o Riacho Grande. Então nós temos que ter uma via própria e tem como fazer isso.
Nós temos lá um jeito. Vai gastar? Vai. Mas junta o município, o estado e o próprio governo Não, mas federal. contempla todo mundo, né? Então, você viabiliza tudo. Eu acho que isso é possível, não tem dificuldade alguma. Não tem dificuldade alguma, não tem problema nenhum. E outra coisa que é muito importante a gente falar, que eu acho que não podemos nunca deixar de falar, porque a nossa solução é questão de segurança, saúde, Educação. é educação, cara. Educação. Não tem como. O que a gente fizer agora é uma coisa, mas nós temos que fazer um planejamento a longo A prazo. longo prazo. E não tem como solucionar nossos problemas na questão de saúde e segurança, por exemplo. Impossível. Se não tiver educação. Sim. Se Nós não precisamos tiver investir, educação, né? o que será dos nossos filhos, nossos netos e o futuro dessa criançada? Você tá na rua dirigindo, você vê as pessoas impacientes, hostis. Precisa levantar o nível da É educação. é uma régua muito baixa nós estamos vivendo hoje. Até porque o munícipe ele liga a televisão e vê o governador metendo o pau no presidente. Então, não tem mais o nivelamento. Aí Precisa subir, precisa puxar essa régua aí. você porque... liga numa TV sensacionalista, você vê uma reportagem que não... Ramiro, nós criamos esse podcast, um dos motivos que nós criamos, ou o motivo principal, né, Fausto? É sair das bolhas estabelecidas e a polarização. A intenção é que a gente poder debater com todos diferentes ideologias, a gente aprender. Sim, Chegar... ouvir o que tem de melhor. Eu não me sinto contemplado totalmente por nenhuma via, infelizmente, assim, porque eu queria realmente sentir contemplado mas eu vejo, eu gosto do comércio aí, do liberalismo econômico em até uma página, eu gosto do assistencialismo, eu gosto dessas coisas, eu acho que é isso mesmo, acho que não tem como ser completo, se você tiver uma né, empregabilidade 100%, Ali, você não precisa de assistencialismo. Se você tiver uma cultura 100%, claro. você não precisa de Mas a assistencialismo. gente precisa sair, para a gente chegar num limite desse, num debate desse, nós precisamos ter um debate saudável, né? Sim. E o debate não tem sido saudável, né, Ramiro? Sim, Tem sido muito ofensivo. Então, por isso que eu falo, eu gostaria muito, muito, muito que os gestores, quem assumir, gastassem pesado na educação. Mas o fundamental nosso tem que ser a educação e a saúde. A saúde também é um problema, mas a educação nós não podemos deixar de lado, mas de jeito nenhum, mas não vai ficar. Não vai ficar. Nós vamos realmente fazer um trabalho profundo nessa área, mas profundo mesmo. Colocar gente capacitada lá, fazer com que as nossas crianças tenham condições e tenham nível de disputar um vestibular e de ter sucesso. Entendeu? Isso é importante para nós. E veja bem, eu quero aqui deixar registrado. Eu conversei muito com o Luiz, eu estou com o Luiz Fernando desde a sua primeira eleição, quando ele foi candidato pela primeira vez, eu participei da coordenação, nós estivemos juntos lá, e eu conheço ele muito, muito. E agora mesmo, sabe, o tempo passa, às vezes a pessoa pode ter algumas ideias diferentes do que a gente já conhecia, mas ele foi muito claro comigo e ele demonstrou que ele continua sendo aquela pessoa democrática. Ele não é um autoritário, ele não é um ditador, ele é um cara democrático, ele ouve, ele te dá liberdade de ação. Então eu acho que com essas qualidades nós teremos uma ótima administração na nossa cidade. E nós vamos ter condições de olhar para todos os lados que hoje são deficitários, que têm problemas, têm dificuldade, e a gente melhorar. É lógico que não vai ser no dia 1º de janeiro do ano que vem que as coisas já vão se transformar. Nós temos um trabalho a fazer e um caminho a percorrer. Com ele, nós teremos essa condição. Estaremos juntos, estaremos abertos, vamos ouvir, principalmente a nossa classe moveleira. Eu digo isso porque a gente tem muitos amigos aí, como vocês e outros, não é? Então isso para nós também é fundamental, a gente tem que valorizar, porque vocês fazem parte da história da cidade, não é? Então não pode ser esquecido. E o Riacho Grande, então, eu tenho um amor por aquilo lá. O Dib, quando estava lá, o Baracate, eu estava sempre lá com ele e tal. Minha irmã participou da vida do Riacho.
Eu acho que são coisas que está na nossa memória e a gente consegue reaver um passado que não aconteceu, mas agora no futuro pode acontecer. E o governo do Luiz Fernando será um governo para o povo de São Bernardo. O Paço Municipal estará com a porta aberta, ele vai governar do Paço Municipal. Ele não vai governar de um outro local, e em vez de ir para o Paço, ele vai para um outro local e despachar de um local onde ninguém tem contato com ele. Não. O governo será aberto, será realmente democrático e transparente. Ramiro, sobre a questão das pesquisas, naturalmente o PT tem mais de 20%, não é isso? Sim. Por que o Luiz Fernando ainda não atingiu esses 20%? Eu diria a vocês o seguinte, o Luiz Fernando, a gente está fazendo uma avaliação lá, e ele é conhecido na cidade, por exemplo, com 14, 15% da população. Conhece o Luiz Fernando? Conhece. E quem conhece, vota no Luiz Fernando. Então, o que nós estamos fazendo agora? Tornar ele conhecido para que a gente consiga alcançar algumas pessoas que ainda não o conheciam, que ele tenha condição de se manifestar, de falar das intenções que ele tem. Sim. Com isso, traz esse povo para o nosso lado e nós vamos crescer nas pesquisas, eu não tenho dúvida disso. E por que o senhor acredita na queda do Alex Manente? Eu acredito na queda do Alex Manente por si motivo. Nada contra o Alex, que é meu amigo. A gente tem acesso com todos. Sou amigo de todos, não sou inimigo de ninguém. Na política, a gente trata o político como adversário, não como inimigo, não é? Mas eu vejo o Alex, ele não tem um quadro grande, né? Agora, por isso que eu digo que o Marcelo vai para o segundo turno, porque o Marcelo tem um quadro, o Marcelo tem por trás dele o prefeito Orlando Morando, e a gente tem que levar isso em consideração, entendeu? Isso vai ser de fundamental importância na hora da decisão do voto. O Orlando apoiando o Marcelo, a não ser que o Orlando mude de ideia. Existe um acordo dos dois, do Orlando apoiar o Marcelo. Porque ele não declarou ainda. Então, é uma coisa estranha, já devia ter declarado, já passou da hora, não é? Mas o candidato do Orlando, se realmente for o Marcelo, como está acordado entre ele e o Marcelo vai crescer e vai superar. E nós vamos crescer, porque nós temos, historicamente, 30% dos votos na cidade. E nós temos agora um apoio maciço de várias camadas sociais, sindicatos, empresários, comerciantes. Nós temos trabalhado muito nessa área. E nós temos conseguido demonstrar aquilo que a gente pretende fazer pela nossa cidade. Então, eu vejo isso, com certeza, esses dois, Luiz e Marcelo, no segundo turno. Olha, eu vou te falar, se isso realmente se consolidar, eu vou ser obrigado a te ligar e falar, professor, o senhor realmente está de parabéns. Então, olha, eu vou te falar. Você espera para ver. Espera, eu vou voltar aqui para dar um abraço em vocês, tomar esse café com bolo aqui com vocês. Hoje não tem bolo porque eu vou levar o senhor para comer comida árabe. Não tem bolo aqui. Você me convidou para o jantar, eu vou participar da janta com você com o maior prazer, com a maior satisfação, mas eu voltarei aqui, a não ser que não aconteça o que foi combinado. Sim. O combinado é, Marcelo terá o apoio do prefeito Orlando Morando. Se o Orlando Morando não apoiar, aí tudo bem. Aí mas pode... se está nos bastidores, como o senhor sabe, é um acordo político. Isso vai acontecer. É um acordo político. Isso vai acontecer. É um acordo político. Então, eles fizeram uma união de 7 anos atrás que... Há 7 anos atrás, o Orlando ganhou a eleição porque o Marcelo ajudou. Na periferia, o Marcelo tinha o trabalho dele. E o Marcelo levou o Orlando para a periferia, onde o Orlando não tinha. O Orlando tinha o centro da cidade. Então, essa junção foi boa para eles. O falecido pai do Marcelo, o seu João, era um homem muito atuante na periferia. O seu João, o João de Lima, ele vai fazer muita falta. Faz muita falta para o Marcelo Lima. Isso a gente reconhece.
Marcelo João- Lima, toda vez que você conversa com ele, ele menciona o pai dele, né? Não, Você mas vê que uma coisa que eu Ele- admiro ele- nele ele é a reverência ao pai que ele sempre faz, fala porque do é pai. isso. Isso, eu gosto muito disso Mas nele. o João realmente que colocou o Marcelo na política, e o João que articulou e que trabalhava e que... Você vê que é uma relação além de pai e filho. Você vê que é aquela relação que teve amizade. Você Eles consegue... trabalharam junto e tudo, é. né? Eu gosto, É a questão de ter crescido junto, aprendizado e Sim, etc. eu gosto disso, eu gosto bastante disso no Marcelo. também Quando você conversa com ele, estimo bastante, ele é. sempre mencionou o pai dele em alguma Sim. coisa no meio, parece que fez parte Você mesmo. sabe que eu lembrei agora fizeram um meme no Dia dos Professores passado, dizendo o seguinte: professor, desejo a você um salário de deputado e que você tenha o prestígio de um jogador de futebol. É. Porque o professor nos liga ao desconhecido. Agora, Ramiro, eu vou falar uma coisa para o senhor. Quando o senhor fala, eu me preocupo, não me preocupo, mas eu paro para ouvir, da mesma forma, aqui na região de São Bernardo, quando se dá um posicionamento, para mim é equivalente à posição do Kassab. O Kassab, de repente, aparece, fala um negócio, eu falo, pô, mas será? Não, Filho da mãe sempre acerta, né? Ramiro, você tá não, eu tô dizendo que se consolidar essa situação, parece que é... eu vou ser tenho- obrigado a ligar. Você me Não pergunta. é bom, olha, Veja eu não sei se vai acontecer o que ele está dizendo, mas eu tenho que parar para ouvir, porque É a nossa mãe de nada Homem- política. o homem sabe Eu articular e tenho sabe... certeza absoluta que todos aqueles outros políticos que aqui vieram citaram o nome do Alex. O Alex, tudo bem, o Alex é uma pessoa importante, Sim. ele é um ótimo legislador, ele faz o papel dele na Câmara Federal, Ele é atuante. ele é atuante, é um menino bom, nada contra ele. Mas o Marcelo, ele tem garra, tem vontade, é trabalhador. Se o Orlando cumprir e abraçar o Marcelo vai para o segundo turno conosco. Porque nós vamos para o segundo turno, isso eu não tenho dúvida. Isso acontecendo. Hoje eu fui convidado para o jantar. Aí vocês serão convidados meus, nós vamos comer uma carne lá no varandão, lá no Pronto. meu pedaço, Aí, na Paulicéia. da Paulicéia. Na Paulista, Certo? lá no seu Antônio, Lá no seu Antônio. Vamos tá lá. ótimo. Eu sou obrigado a parabenizar o cara. Parabéns, professor. O senhor realmente. É que ele tem uma visão lá interna, né? Porque quando quem olha de fora, para mim ainda... Não, você não consegue ver, mas é isso. Talvez... Ah, Eu não não, sei. eu não arriscaria jamais Não, dizer não, isso. eu não Eu sei, eu não- jamais Agora, arriscaria. Nunca. eu agora não consigo se o Orlando não fazer essa cumprir com o conta. Marcelo, aí é outra Aí muda o história. quadro. aí Você acha muda que o o Orlando quadro. poderia fazer um acordo com o Alex? Não, não acredito. Não. Não, Não chegaria a isso. não. Seria uma traição muito grande ao Marcelo. Eu não acredito nisso. Eu acho que isso, se isso acontecer, vai ser um pé de guerra. Mas eu não acredito nisso. Eu acho que eles estão compromissados há 7 anos. Não, eles estão eu acho. compromissados, eles se falam todos os dias, diariamente, dia e noite, e não tem como mudar isso. Por isso que eu tenho a certeza e a convicção. Nós iremos para o segundo turno com o Marcelo Lima. Sem problema nenhum. Vamos enfrentá-los com democraticamente falando, respeitando todos os pontos de vista, mas nós vamos mostrar o nosso plano de governo que nós estamos preparando. A população vai precisar comparar, né, o que o governo já fez, o governo PT. Na nossa época, nós construímos aí 5.000 moradias. Quantas moradias o seu Orlando construiu? Nós construímos 5.000. Nós fizemos o hospital de clínicas, junto com o governo federal. O hospital de urgência, o Marinho deixou a pedra fundamental lançada lá, o projeto preparado, empréstimo feito, dinheiro separado, tudo pronto. Esse sistema viário que você vê aí, essas coisas que você fala, bom, a cidade está modernizando. Mas de quem é esse projeto? Quem que fez o projeto? Quem que criou essas facilidades nas vias, no sistema viário de São Bernardo? Mas Não é de agora. essa é o que o Orlando e o Marcelo usa para caracterizar talvez o atraso no comércio e tal, é que eles tiveram que priorizar aquilo que não estava feito. Eu até é isso que ele quis dizer. Nós tivemos que fazer aquilo que estava começado e etc e tal.
Que a gente sabe que realmente aconteceu, mas Não, por falta de tempo, mas veja a bem, presidente Dilma foi deposta, São Bernardo parou, acabou de sim, é um problema. veja bem, eu discordo do Orlando, porque nós tínhamos um planejamento orçamentário e a gente cumpria o nosso orçamento. Nós não fizemos loucura, nós não vendemos imóveis, nós não endividamos a cidade ao ponto que ele endividou. Fizemos dívida? Claro que sim, mas dentro de um limite pagável. Hoje é impagável. São Bernardo tem um orçamento de dívida. Se ela quiser pagar a dívida, vai ficar um ano sem fazer nada, sem pagar funcionário, sem nada. Orlando Morando, ele pegou empréstimo até dos aposentados. Se você observar aí. Lá tem o Hospital da Mulher. Como é que apareceu o Hospital da Mulher? De que forma ele surgiu? Da onde ele veio? Parece que foi uma emenda da deputada, não foi? Não. O Hospital da Mulher já era do Instituto. É do EMASF, né? Do IMASF. E o Orlando tomou conta. Acabou com o IMASF, passou todo mundo para uma empresa privada e o IMASF simplesmente deixou de existir. Então, os bens patrimoniais, alguns deles foi para a prefeitura. Existe essa situação que precisa ser analisada, né? Lógico. Mas então as coisas se tornaram fáceis demais para acontecer. Mas a gente tem que olhar lá atrás, como também a gente tem que olhar desde a época do DIB. O DIB também foi um ótimo gestor. O DIB criou a cidade moderna. Dado o tempo e circunstâncias. Tudo Como você tem é que o senhor analisar. vê esse cenário da política? Nós estamos falando só da questão do prefeito, mas a bancada de vereador é super importante. É muito importante. Bancada de vereador? Sim. Para O governar. prefeito, nesse governo, para o prefeito, a bancada de vereador é fundamental. Não, Chega um- e para o próximo? O próximo será diferente. O próximo, o vereador será vereador. O vereador vai legislar na Câmara de São Bernardo. O vereador vai discutir os projetos. O vereador vai ter o direito de fazer um requerimento de informação para tomar ciência do que está acontecendo na cidade, para tomar ciência aonde está sendo aplicado o dinheiro e por que está sendo mandado aquele projeto a toque de caixa para ser aprovado. Hoje, em São Bernardo, os projetos chegam na Câmara na quarta-feira, às 8 horas da manhã e é aprovado às 9. Como é que pode isso? Como é que você... Não é porque teve uma prévia discussão, uma Não, prévia apresentação, Não. Teve uma liderança. teve uma prévia discussão assim, um dia antes, à tarde. Você senta lá numa mesa, você convida os vereadores aliados, né? Que existem os aliados, tem os que estão lá no meio e tem 3 que são contra. E o prefeito fala, preciso de votar esse projeto, tal, conversam, discute alguma coisa, mas vota tudo do jeito que o prefeito quer. Não tem, eu tenho certeza absoluta, não são todos, mas tem alguns dos vereadores lá, ele vota, às vezes ele nem discutiu, nem sabe o que ele está votando. Ele vota porque o prefeito quer que vote e ele vota. Não é assim que funciona uma Câmara Municipal. O vereador tem que fiscalizar o Poder Executivo. O vereador tem que ser atuante para representar o voto que ele recebeu da população. Aqueles que confiaram nele têm que ser respeitados. Não tem que ser simplesmente deixado de lado. Não é assim que funciona. Hoje a Câmara, eu não vejo a Câmara funcionando como fiscalizadora. Não. Ela é uma Câmara de concordância. É uma Câmara que aceita. É uma Câmara que vota o que chega. E não pode ser assim. Não pode ser assim. Mas o senhor acha que o contexto de votar não é ter apresentado ou não está de acordo com o município, que significa, por exemplo, um alavancamento para o município? Não. Nem sempre é assim. Não é sempre assim. A maioria das vezes não foi assim nesses últimos anos. Porque senão a nossa cidade não estava com a dívida que está.
Será que se você discutir com um vereador, você chama qualquer vereador, pega um vereador lá, eu não vou citar nome porque a gente tem amigos lá e não quer ofender ninguém, não é essa a minha intenção, mas podemos fazer um teste. Chama um vereador para a gente conversar tete a tete aqui, vamos discutir. Perguntar para ele se ele sabe o que é uma rubrica no orçamento. Para que serve? Aonde e que maneira utiliza isso? Ele não sabe. Não digo todos. Ramiro, eu vejo isso com muito preocupante, porque nós estivemos conversando com alguns vereadores, eu quis conhecer um pouquinho as pessoas, Sim. e para não mencionar nomes, Nós não queremos. alguns me impressionou a qualidade deles Sim. de conhecimento, mas alguns não sei, Alguns decepcionou. eu não sei o que eles estão fazendo lá. Então, Tenho a menor ideia. é isso que eu estou falando. Eu não quero citar nomes, é lógico. Eu achei assim, tem bons vereador? Tem bons. achei decepcionante. O pessoal precisa começar a escolher melhor os seus candidatos. Como é que você muda um município, um estado, uma federação com má qualidade? Eu conhecia, eu vou te falar, assim, antigamente eu ficava lá na fábrica de móveis, lá na... Bom, se eu falar o bairro, eles vão saber de que talvez... Tá. E tinha um senhor, vereador X, tá? E que aparecia lá sempre. Ele sempre era eleito. Tinha, eu acho que naquela época ele entrava sempre com 2.000 e poucos votos, assim, 1.000 votos. Ele tinha os votos dele lá. O pessoal vinha, falava comigo, amigo. O cara, coitado, assim, eu tinha até dó, eu recebia ele e tal, eu tomava um café com ele e tal. Como esse cara conseguia ser eleito todas as vezes? Ele fala, não, ele chega lá no boteco, paga uma pinga para um, paga a pinga para outro, e fica lá no boteco e tal. E o pessoal vota nele. Vai exigir o quê desse vereador, amigo? O grande problema, o problema é que... somos nós que votamos porque o cara pagou a pinga, entendeu? Quero dizer. Mas o grande problema é que essa pessoa que tomou a pinga paga pelo candidato a vereador, escutem bem, é vocês que vão pagar a consequência. É lógico, precisa Claro. escolher Né? melhor isso aí, E quem votou direito Isso vai ter um custo. Isso é uma coisa preocupante. Tem que... Tá na hora de entender que político não é tudo ladrão, entender que político não é tudo igual, que tem diferença. Precisa ajustar isso aí, sabe? Quando você tem uma pessoa que representa lá... Complicado. Ele é o legislativo, né? Ele precisa, até para voltar com o prefeito, ele precisa estar capaz, sabendo o que ele está... Precisa ter conhecimento. Claro. E eu tenho uns que eu gostei bastante, tá? Eu não vou fazer campanha para ninguém, mas tem uns que eu não sei o que está fazendo lá. Não faço a menor ideia. Eu acho que nem eu nem ele sabe o que estão fazendo. Ele não sabe. Ele não Foi sabe. posto? É o cara que pagou a pinga, é o cara que não sei o que lá, sei lá. Não, então ele sabe o que ele tá fazendo. Se ele pagou a pinga, ele sabe o que ele tá fazendo. Tá tudo certo. Mas é isso aí. Pois é. Ramiro, professor, quero que o senhor tiver uma última mensagem, eu quero deixar o senhor à vontade. É lógico que o Café com Bolo aqui é um espaço democrático, que nós não fazemos campanha para ninguém, nós queremos chamar todos. Partidária. Só para o senhor ter uma ideia, o senhor é o segundo presidente de partido, o primeiro foi o Evandro, e agora o senhor, vamos chamar todos os partidos, e sim aqueles que aceitarem participar, que tenha, dar um espaço para eles para falar sobre o que eles acham, como eles entendem. Eles pensam, né? É importante a gente ter um debate. É importante ter um debate. Né? Então, eu quero que o senhor fique à vontade. A Câmara é do senhor, se o senhor quiser mandar um recado. Eu queria aproveitar a oportunidade de deixar aqui um abraço a todos, agradecer a você, Saif, agradecer a Fauzi pelo convite e até pedir desculpas que já era para ter vindo, mas por problemas que a gente nessa correria acabou não dando, a agenda é muito, muito complicada, mas hoje estamos aqui. Estou muito feliz de estar aqui, para mim é uma honra, voltarei aqui quantas vezes for necessário e ficou aqui o meu desafio. Vou pagar aquele almoço, aquela carne lá no varandão para vocês, viu? Fiquem tranquilos, estaremos de volta aí. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos vocês
E não tenho dúvida, juntamente com Luiz Fernando, nós teremos um excelente governo na nossa cidade. Vamos transformar São Bernardo nas suas falhas, nos seus erros, nas suas dificuldades, em especial no problema da saúde, da educação, da segurança também, que nós hoje não podemos andar nas ruas, os nossos filhos não podem levar um celular que é assaltado. Nós vamos cuidar do povo da nossa cidade, cuidar com todo carinho, cuidar com todo o respeito que eles merecem. Confiem, Luiz Fernando é um ótimo gestor e eu tenho assim tentado passar isso para a população, que ele será um dos melhores prefeitos que São Bernardo já teve. Um grande abraço a todos e muito obrigado a você, Fauzi, e a você, Saif. Eu que agradeço também, Ramiro. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela presença. Ali, obrigado mais uma vez. Um grande abraço para o Marcelo, que não está presente conosco, mas está em nossos corações. Marcelo Lazuri, tá? Sim, Marcelo Lazuri. Marcelo Lazuri, tá bom. Marcelo Lazuri. Um grande abraço, pessoal. Obrigado. Eu quero agradecer de novo aí, Ramiro, um grande professor, um histórico, amigo Fauzi, e agradecer a todos que estão nos assistindo e pedir para que segue a gente lá, YouTube, Instagram, TikTok, Spotify, estamos em todos os lugares. E segue, curte aí, ajuda a gente um pouquinho, é muito bom. Pede para as pessoas seguirem com seus amigos. Estamos tentando fazer aqui um meio democrático para resolver e debater com diferentes opiniões. Está fazendo, não está tentando, você está fazendo. Estamos nos esforçando bastante. Isso é um trabalho salutar e está de parabéns. Viu? Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Beth, obrigado, Rambo, que sempre está ali escondidinho atrás, trabalhando bastante. Isso, obrigado a eles. Essenciais, sem eles nada. Eles não aparecem, mas são eles que fazem a coisa acontecer. Tá bom, então. Para o Lazuri, um abraço e até mais a todos. Muito obrigado.